Todo motor a combustão precisa de manutenção para funcionar corretamente, para ter uma vida útil longa, e elas podem ser feitas de dois jeitos, preventivamente ou corretivamente. Qual das duas você adota para fazer manutenção do seu veículo? É sobre esse assunto que nós vamos falar hoje e para explicar o porquê a manutenção preventiva sempre é o melhor negócio. Acompanhe esse vídeo após a vinheta. Fala galera, aqui é o Rodolfo do canal 9 Marchas. Hoje nós vamos falar sobre manutenção automotiva e as duas posturas que nós podemos adotar quanto a ela. Manutenção preventiva ou corretiva. Qual você adota no seu veículo? Antes de começarmos a bater um papo sobre isso, precisamos saber o que significa cada uma delas. Manutenção preventiva é quando você faz a manutenção do seu veículo antes do componente apresentar problema, antes daquela peça fadigar, quebrar ou parar de funcionar. Então, antes disso acontecer, você vai lá e substitui essa peça antes de você ter algum tipo de problema. E a manutenção corretiva acontece justamente ao contrário, quando essa peça para de funcionar, e aí você vai e faz a manutenção substituindo essa peça ou esse componente. Então, em uma, você faz a manutenção antes dela parar de funcionar, antes de você ter problema com ela, e na outra, você espera o carro quebrar ou a peça parar de funcionar para você substituir. Mas qual vale mais a pena? Bom, aqui nós vamos trazer os argumentos do porquê sempre compensa a manutenção preventiva, que inclusive faz você economizar dinheiro, embora pode ser que não pareça, porque você está substituindo peças, entre aspas, antes de elas quebrarem. Mas elas acabam fazendo você economizar combustível, e nós vamos trazer aqui para te mostrar dois exemplos acerca de um veículo popular. Vamos tomar como exemplo um Chevrolet Celta 2012 para frente, um carro popular, barato de se adquirir e também com uma manutenção barata. O primeiro exemplo que nós vamos trazer é numa questão de que o seu freio já está um pouco gasto, ou seja, sua pastilha de freio já está com um tamanho, uma espessura pequena. Você, como motorista que adota uma prática de manutenção preventiva, procura sempre olhar, fazer aquele check-up no seu veículo a cada 5.000 km, pedir para o seu mecânico verificar essas coisas, essas manutenções, e aí ele constata que a sua pastilha de freio está pequena. Ou seja, você já percebe que já está quase no fim da vida útil dela e providencia a troca. O mecânico troca para você essa pastilha preventivamente, você paga cerca de R$60, R$70 um jogo de pastilha de boa qualidade para um Chevrolet Celta 2012, 2014, mais a mão de obra para o seu mecânico de confiança fazer essa manutenção, o que equivale a R$100 mais ou menos de gasto, e aí você já tem a sua pastilha substituída preventivamente. Afinal, ela ainda tinha vida útil, embora tivesse pouco porque estava fina, mas tinha vida útil e você já foi lá e substituiu ela. E para isso gastou em média R$100, só para a gente ficar nesse exemplo. Em contrapartida, fazendo uma manutenção corretiva, como aconteceria o comportamento nesse caso? Você, mesmo sabendo ou não que essa pastilha estava fina, usaria essa pastilha até ela acabar, até todo o material de freio, de frenagem se extinguir. Aí, o que aconteceria? A pastilha começaria a encostar o ferro dela com o disco, prejudicando a sua frenagem, fazendo um barulho bem grande, incomodando e, consequentemente, também estragando o seu disco. E aí sim, a pastilha chegou ao fim da vida útil, ela não funciona mais, digamos assim, e aí você providenciaria a troca da mesma. Só que nessas alturas do campeonato, a pastilha não teria vida útil e por ter estragado o disco, você precisaria também substituir o disco de freio. E aí teria mais o gasto do disco de freio que você teria que substituir por ter deixado a pastilha gastar toda, e consequentemente por isso também estragar o seu disco. Logo, por ter esperado isso acontecer, você gastaria cerca de R$60 a R$70 para a pastilha, mais algo em torno de R$120 a R$130 para o disco aproximadamente, e a mão de obra também subiria um pouco para fazer esse serviço, afinal são duas peças que seriam trocadas.
embora para substituir o disco você também precise tirar a pastilha. Mas vamos colocar como exemplo R$50 aqui de custo de mão de obra. No caso de uma manutenção corretiva desse exemplo que a gente está citando, você gastaria R$250 para fazer a manutenção dos freios. Em comparação com o mesmo exemplo da manutenção preventiva, perceba que é mais do que o dobro do valor que você gastaria, fora a questão do inconveniente de ter um sistema de freio no seu carro prejudicado. Você não tem mais a mesma capacidade de frenagem. Isso pode aumentar os riscos de você se envolver num acidente, por exemplo, e aí a dor de cabeça seria muito maior. Então, em todos os aspectos, seja pelo dinheiro ou pela segurança do veículo, manutenção corretiva nesse exemplo não valeria a pena. Como segundo exemplo, para mostrar para você que a manutenção preventiva vale a pena e é mais vantajosa, trazemos o exemplo da correia dentada, substituição da correia dentada e do rolamento tensor da correia. A correia dentada deve ser substituída preventivamente em torno de 30 a 40 mil quilômetros, ou um pouco mais, caso ela seja ainda genuína do veículo, quando ele é tirado 0 km da concessionária. Varia de carro para carro, de marca para marca, por isso que é muito importante seguir à risca as recomendações do manual do proprietário. Apenas para exemplificar aqui, vamos tomar como base 30 a 40 mil quilômetros. Uma manutenção preventiva da correia dentada, você fará o quê? Chegará nesse período, 30 a 40 mil quilômetros, você vai procurar o seu mecânico e, independente do estado que a correia dentada esteja, você vai substituir por uma nova, a fim de evitar a sua quebra. Quanto que você ia gastar com isso aproximadamente? Para um Celta, que a gente está usando como exemplo aqui, você gastaria algo em torno de R$240 para substituir a correia dentada mais o rolamento tensor da correia. Muitas vezes isso é vendido como um kit, isso é só um valor aproximado para a gente ter uma ideia. E mais pelo menos uns R$260 de mão de obra para substituição desse componente. A mão de obra nesse caso é cara porque é um serviço de bastante risco, que o mecânico tem que ter muita atenção, porque se ele fizer algo errado nesse ponto, ele pode prejudicar e perder o seu motor. Então é por isso que a manutenção para uma correia dentada, a mão de obra de custo para uma manutenção dessa é um pouco mais elevada. Mas arredondando, você gastaria R$500 para fazer essa manutenção, que parece meio caro, mas não é, visto o que pode acontecer se você não fizer essa manutenção. Então, na manutenção preventiva de correia dentada, você gastaria em torno de R$500, aproximadamente, segundo esse exemplo. Se você tivesse uma postura de manutenção corretiva nessa correia dentada, o que poderia acontecer? Bom, você usaria essa correia até ela ficar para apresentar sinais claros de desgaste, ou até mesmo, na pior das hipóteses, até ela romper. O que isso aconteceria e o que acarretaria de problema para você? A correia dentada, se você não sabe qual é o funcionamento dela ou qual é o trabalho que ela exerce no motor, ela faz a sincronia entre o virabrequim, a parte de baixo do motor, que virabrequim que fica na parte inferior dos pistões e bielas. Ela sincroniza esse movimento do virabrequim com o movimento do comando de válvulas, que faz as aberturas das válvulas no tempo correto. Se a correia dentada estoura, rompe, acontece qualquer coisa com ela, o motor sai fora de sincronismo e acontece de abrir válvula no tempo errado. Enfim, é um desastre, porque há batida de pistão com a válvula, enfim, muitas coisas horríveis podem acontecer e você pode sim perder o seu motor inteiro por causa disso, na pior das hipóteses. Então, se você tem uma postura de manutenção corretiva nessa circunstância e espera o pior acontecer, que no caso é o rompimento dessa correia, você vai ter prejuízos severos com o seu motor, que podem ser até mesmo danificar as válvulas, de forma que você precisa substituí-las, ou até mesmo danificar severamente seus pistões, de forma que você também precisa trocar os pistões e entre outras coisas que podem precisar ser substituídas e que não são nada baratos. Se você precisar abrir o seu motor para fazer uma retífica somente da parte superior do motor, substituir as juntas, etc., pelo menos chutando por baixo, você vai gastar algo em torno de R$1.500 a R$2.000 para fazer
só esse serviço da parte de cima. Isso se você não precisar também substituir pistões ou algo mais da parte de baixo do motor, que aí a conta fica ainda mais cara. Isso sem contar na dor de cabeça que você vai ter do seu carro ficar parado em um lugar que talvez você não possa parar, a dor de cabeça de talvez você precisar daquele veículo naquele instante e não ter à disposição, de você ter que contratar o seu seguro caso você tenha para ter um carro reserva ou não, entre outras coisas que pode acontecer em virtude do carro parar num lugar onde você não quiser parar. Então, aqui temos uma situação drástica, né, de manutenção preventiva, onde você gasta R$500, que parece muito, mas ainda é 4 vezes mais barato do que você esperar a correia, por exemplo, se romper e gastar mais de R$1.500, R$2.000 para fazer uma manutenção desse tipo, fora a dor de cabeça que tudo isso pode ocasionar para você. É claro que aqui eu estou dando um exemplo drástico, né, uma situação drástica de como uma manutenção corretiva pode não ser interessante em relação à preventiva, mas isso se aplica para todas as outras manutenções da parte de motor, e que sempre vale a pena você substituir os componentes de forma preventiva para não ter dor de cabeça, não ter surpresas inesperadas com o seu veículo e principalmente manter tudo funcionando em perfeito estado. Então, um veículo funcionando de forma redondinha, perfeito, ele vai ser um motor mais econômico, entre outros aspectos. Então, economicamente, psicologicamente, sempre vale mais a pena você fazer manutenção preventiva, porque não te dá sustos, evita você ter problemas, né, inesperados, e além disso economiza dinheiro, faz você economizar dinheiro aí, gastando menos com manutenção. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. E comentem aqui embaixo que tipo de manutenção vocês fazem no seu veículo. Você costuma fazer sempre manutenção preventiva? Esse conteúdo te ajudou a mudar de ideia? Caso você sempre adote manutenção corretiva no seu carro, não deixe também de curtir esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe para os seus amigos, para que eles também saibam dessa informação e também economizem dinheiro. Muito obrigado, até a próxima, abraço!